Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nossa aula 3 aqui do clone do iFood. Então, o que que eu vou fazer, né, hoje? Nós faremos essa região aqui, né, onde nós teremos uma listagem horizontal. Você vê que ele até pega um pouquinho daqui, né, porque ele faz essa rolagem aqui na horizontal. O componente que nós iremos utilizar é o list view. Então, nós aprenderemos algumas das características dele. List view, basicamente, você consegue listar itens ou verticalmente ou horizontalmente. E agora vamos para a prática, vou mostrar como implementar ele. As imagens tem lá no nosso arquivo da primeira aula, tá bom? É só baixar o zip e fazer o upload que nem eu mostrei na aula anterior. Então vamos lá. Então, primeira coisa que eu vou fazer, deixar minha coluna selecionada. Então eu vou adicionar uma linha aqui, né? Na minha coluna, adicionei. O que que eu vou fazer? Para eu trabalhar com o list view, né, eu tenho que ter definido uma altura máxima para ele. Para eu definir a altura, eu tenho que trabalhar com um container. Né, que lembra que eu comentei container onde nós conseguimos fazer estilização, definir altura, largura. Então o container vai ser quem vai mandar a altura do nosso list view. Então por isso que eu preciso ter um container ali, porque se eu tentar trabalhar no list view sem uma altura, ele vai dar um erro. Até vou simular o erro aqui para vocês verem. Se eu, por exemplo, botasse ele direto aqui na row, pega o componente list view, ele não vai deixar nem eu adicionar, porque ele vai falar que justamente aqui, ó, essa ação é inválida, ocasionou um erro aqui, ó, a linha não tem uma altura, né, definida ou está com altura infinita. Então vamos apagar aqui, vamos voltar para o container onde nós conseguimos delimitar, né, essas questões. Deixa eu remover essa cor de background que eu não quero no container, então estava branquinho. Eu vim aqui em Fill Color, dei um Clear Color, tá? Perfeito. Então a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu fechar essa questãozinha aqui. Perfeito, eu vou expandir ele pela linha inteira, porque eu quero que ele seja infinito aqui no, no largura. Então uma coisa que eu vou fazer é marcar aqui como infinito, também no widget, que é clicando nesse símbolozinho aqui de infinito. E a altura está definida. Máximo eu vou botar como 150 nessa altura, que é um tamanho ideal para as imagens aparecerem. Agora sim, eu vou conseguir adicionar o list view sem nenhum problema. E a primeira coisa que eu vou fazer, né, lembra que eu comentei que ele é uma listagem tanto vertical quanto horizontal? Vou mudar aqui essa propriedade axis. Então, a primeira coisa eu vou fazer, definir para horizontal. Perfeito. Agora, o que que eu vou fazer? Opa, sair do componente, voltando aqui no list view, e eu vou adicionar uma imagem, né? Então, adicionei uma imagem aqui. Vou falar de onde vai vir a imagem, tá? Sempre quando vocês forem trabalhar a imagem vindo do banco de dados, vocês vão trabalhar com a network. Aqui, a gente já fez exemplo usando o network para esses itens aqui. Eu vou dar um exemplo usando o assets, que seria uma imagem local aqui de vocês, que quando a gente faz aqueles uploads a gente utiliza, tá bom? Então, eu já fiz o upload prévio, eu vou colocar as imagens aqui. São 3 banners que nós iremos criar. A imagem ainda não está legal. Vamos ajustar aqui o tamanho dela. Deixa eu tirar. Opa, apertei aqui errado. Deixa eu definir um tamanho para ela. Marcando o contém aqui, tá? Mas eu vou aumentar o widget dela. Eu acredito que uns 250 esteja bom, porque nós vamos precisar. O height eu vou desmarcar. Deixa aqui ele desmarcado. Botei aqui 300. A gente já tá um tamanho bem legal aqui pra gente continuar. Vamos olhar nossa referência aqui. Legal. As imagens são outras, tá? Mas é a mesma ideia, tá bom? Porque como eu fui pegando as imagens online no site, não estavam condizentes com o que estava no print que eu peguei do aplicativo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer também aqui na imagem, primeira coisa não. O que eu vou fazer agora aqui na imagem, você vê que ela é arredondada, então eu vou definir o border radius para ela, que é a propriedade que a gente define o arredondamento. Então, na imagem selecionada, eu vou marcar o atributo aqui, border radius, e eu vou definir aqui, acho que 15 tá bom, vamos ver. Comparando, talvez um pouquinho mais, acho que 20, tá legal. Ficou show. Então, só lembrando, né, lembra que no paging aqui, se eu deixo o cadeadinho fechado e ele aplica em todos, o mesmo vale para o border radius, mas se eu quisesse ter
uma borda diferente em outras extremidades, a gente conseguiria ter. Por exemplo, deixar 0 aqui, quadradão. Tá vendo? Então ficaria arredondado essas duas pontas e essas aqui ficariam retas. Então vocês conseguem trabalhar assim, tá bom? Mas como que eu quero que aplique em todos, eu vou deixar fechado o cadeadinho. E ele vai aplicar em todo mundo aqui. Perfeito. É isso. E agora aqui, não tem muito segredo. A gente vai ter que fazer o quê? Duplicar essas imagens. Mas antes de duplicar, eu vou colocar mais um espaçamento aqui, do lado direito. Porque se vocês olharem bem, tem um espaçamento entre cada um. Então eu vou botar nesse componente aqui, tá bom? Então eu vou botar na minha imagem. Vou marcar aqui no lado, vou botar como 10. Isso, já fica muito bom. Agora, aqui a gente pode usar a mesma função de duplicar, né, que é o Ctrl D ou Command D. Então, dupliquei uma e dupliquei mais uma vez. Maravilha. Para de fazer isso. Legal, vou na minha árvore de componentes aqui que eu tenho da página para poder chegar nas outras. Deixa eu minimizar aqui. Legal, container, deixa eu clicar nela. Expandindo minha coluna. Beleza, então aqui vocês vão conseguir navegar entre as outras imagens para vocês conseguirem mudar as propriedades da imagem, tá bom? Então vou mudar a segunda imagem aqui. Vou trocar, vou botar essa daqui. Tudo por R$ 29,90. E na última imagem, vamos botar o item roxinho aqui. Imperdíveis 10. Então vamos ver como está falando o aplicativo, fazer um preview dele agora. Então se vocês verem já, ó que legal, já está rolando. E aí a gente poderia botar aqui um clique para executar uma determinada ação, né? Vai para essa categoria, vai para essa promoção, né? E aqui a gente quer botar algum evento, né? Digamos assim, que aqui eles chamam de ação. A gente vem nessa região aqui e coloca adicionação. Aqui on tap é quando a pessoa clica, né? Basicamente, né? On tap é dá um tapinha na tela, basicamente, é o clique. E aí a gente colocaria. Mas não é o caso que a gente vai fazer agora nesse aplicativo. Nos próximos aplicativos que nós faremos, nós entraremos mais em detalhe. Perfeito. Deixa eu ver esse bugzinho aqui. Action not defined. Deixa eu apagar a ação que eu criei agora. Senão ele vai ficar enchendo aqui. Tchau, ação. Não quero apagar a página. Sai daqui, ação. Removendo. Perfeito. Agora vai embora erro. Foi embora. Maravilha, gente. Então, é muito simples, né, a implementação dessa lista. Vamos seguir aqui. Vamos ver o nosso template aqui. Deixa eu ver se tem algum ajuste de layout. Vou dar um espaçamento maior aqui. Aí o espaçamento, aquele paging que eu vou dar superior, eu vim aqui na minha linha direto e coloco nele. Então eu vou dar uns 10 aqui, já fica melhor também. Legal na área. Perfeito. Vamos para o próximo item, que seria criar esses itens aqui, que são últimas lojas e ver mais, né? Então, vocês estão vendo que é um item do lado do outro. O que eu preciso aqui? Eu já tenho uma coluna principal que vai empilhar os itens, eu preciso adicionar uma outra linha, né? Que aí eu vou colocar um item de um lado e um item do outro. Basicamente como a gente fez inicialmente aqui nesse item, que tinha uma linha. Vamos lá. Então, dentro da minha coluna principal eu vou adicionar mais uma row. Já ficou aqui embaixo. Tem um espaçamento um pouquinho maior aqui, vou colocar ele. Então aqui eu vou botar 20 de espaçamento. Legal. Agora é um texto que eu vou adicionar aqui dentro. Um text. E o outro vai ser o ver mais, que também é um text. Legal. Aí agora, para a gente fazer a definição dos itens um na ponta na outra, a gente vai colocar essa daqui, um space between os elementos. Né? Então ele vai criar um espaço aqui no meio. Um ponto também que eu quero fazer, tá vendo que chegando até o final aqui? Eu quero que respeite um tamanho máximo. Então eu vou botar dentro da minha linha, eu vou botar um espaçamento aqui também. Esse aqui vai ser só 10. Vai seguir o mesmo.
alinhamento. Então, só repetindo aqui, pra gente gravar bem, eu vim aqui e dei um espaçamento between, que você pega os itens e joga um espaço no meio, tá legal? E agora é só a gente estilizar. Últimas lojas, vamos estilizar esse texto. Eu vou jogar ele um pouquinho mais grosso, porque ele parece estar em negrito aqui, né? Então eu coloquei ele aqui como medium 500. E o size eu acho que tá legal. Vamos mexer na propriedade text aqui, vamos botar aqui. Últimas lojas. Ótimo. E agora o ver mais, ele é menorzinho um pouquinho, né? Vou botar ele como 12. E vou botar ele em vermelho também, então text color, que vocês já estão craque, acredito. Vou botar o vermelho. Perfeito. Ele é um pouco mais escuro, né? O tom de vermelho dele. Vamos deixar ele um tom mais escuro. Deixar ele aqui. Pronto. Agora tá um pouco mais parecido. E vamos trocar o textinho dele aqui para ver mais. Perfeito. Bom, pessoal, vou encerrar essa aula aqui para não ficar muito grande. Muito obrigado mais uma vez por assistirem. Espero que tenham gostado. Então, na próxima aula nós faremos essa estrutura aqui do List View, né? Eu vou adicionar mais um outro aqui, que eu vou mostrar para vocês, que vai ser de cupons. E vou fazer essa navbar aqui. Tá legal? Então é isso, gente. Espero você na próxima aula. Muito obrigado mais uma vez.